Olá, tudo bem? Vamos então dar prosseguimento no livro de Provérbios, capítulo 3 hoje. Lembrando que são conselhos do próprio Deus para o nosso bem viver, né? Provérbios nada mais são do que conselhos. Então, o capítulo 3 fala sobre os conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isto lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que toda a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apegar será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem ele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se puder ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que convenientemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é grande amigo seu. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, gente, o que está dizendo aqui, né? Pra gente reconhecer a Deus em cada área da nossa vida, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as vossas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Temos de crer que os caminhos de Deus são sempre certos, sem tentar descobrir coisa alguma por conta própria, né? Ou fazer as nossas próprias regras. Temos que reconhecer Deus em cada área da nossa vida. Cada momento, cada decisão, cada passo que a gente for tomar, a gente deve colocar Deus em primeiro lugar e consultar
né? Se colocar aos pés deles, como seria se fosse diferente, né? Como nós teríamos que agir. É preciso reconhecê-lo em primeiro lugar como Jesus, nosso Salvador, como nosso Pai Celestial e como Espírito Santo, nosso Consolador. Então devemos reconhecê-lo como aquele que nos satisfaz as necessidades e é o Senhor de cada área da vida. Significa que o reconhecemos como Senhor dos relacionamentos, do trabalho, das atividades, das finanças, do lar, do corpo, do casamento, não importa em qual departamento, qual área que a gente está precisando de um conselho, né? Aqui na Bíblia tem conselho para tudo e muito atual. Né? Tem coisas aqui que só existiam naquela época, mas a gente pode transportar para cá, né? Existe algum ponto na sua vida que você não tenha posto completamente a mão de Deus? Já notou que tudo aquilo que a gente faz por nossa conta própria dificilmente dá certo? Mas quando a gente ora, quando a gente entrega, quando a gente pede uma orientação para Deus, para o Espírito Santo, parece que a coisa flui, né? E é bem isso, sim. Então a gente deve convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, né? Que venha a ser tudo a mesma coisa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são os três em um, né? Eu costumo comparar como a água, né? A água, se tu congelar, o gelo, né? Se tu bota a ferver, transforma em vapor, mas a essência dela continua sendo água. Água congelada ou água em vapor, né? Mas é tudo água, são os três em um, né? Água líquida, sólido e gasoso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então aqui ele diz aqui que a gente deve dar sempre com os primeiros frutos de toda a plantação, né? E os nossos celeiros ficarão plenos de saúde. Ninguém mais aqui, a não ser quem trabalha na horta, né, na roça, mas nós não trabalhamos mais com plantação, a gente já tem tudo pronto, né? Mas, por exemplo, isso aqui pode ser transferido para os nossos rendimentos, né? Tudo aquilo que a gente fizer venha a ser o dízimo, né? Os 10% que a gente diz que está ajudando a igreja, a gente está devolvendo, que é a parte de Deus, né? Ele cobra 10%, não é que ele cobra, ele pede, que é para que a palavra dele seja continuamente, né, falada, porque um templo não se mantém sem contribuição, né? Então a gente às vezes acha ruim fazer uma doação para a igreja, né? Não frequenta nenhuma igreja, então faz uma cesta básica, ajuda 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, né? Aquele valor de 10%, com certeza não vai faltar. Tu vai viver muito melhor com 90% do que tu fatura, do que tu ganha, do que com 100% sem Deus, né? 90% com Deus é 1000%, porque nunca há de faltar, né? Eu vejo aqui, parece por mim, que eu tô, né, todo mundo sabe que em março agora vai fazer 1 ano que eu não tô trabalhando e ainda não recebi nenhum benefício. Tá, dia 23 agora eu vou ter perícia. Mas graças a Deus, gente, graças a Deus, nunca faltou nada. Sempre quando eu penso assim que as latinhas estão batendo, que vai faltar, chega alguém e alcançam ou um dinheiro ou um rancho, alguma coisa, de algum jeito vem, né? E a gente passa, não com abundância, mas sem falta, né? A gente tem o suficiente, como na oração que Jesus ensinou, né? Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia, né? Tem a passagem do maná aqui também, que Deus mandava maná do céu, que era o pão, né? O alimento no Egito, no deserto, que não tinha como as pessoas se alimentarem. E ele ainda recomendava que não era para guardar para o dia seguinte, era que cada um pegasse de acordo com a necessidade o suficiente para viver naquele dia, né? Porque o próximo dia Deus proveria. E assim foi. E teve algum lá, que eu não me lembro o nome agora, que guardou para o dia seguinte, e quando ele foi ver no dia seguinte estava cheio de bicho e podre, né? Então é isso, gente, pra gente não acumular as coisas aqui e ajudar sempre que for possível, né? Então amanhã, o capítulo 4, com a sabedoria é suprema. Eu espero que vocês estejam gostando. Desculpe as minhas falhas, porque às vezes eu dou umas gaguejadas, mas eu acredito que até o final de Provérbios eu já esteja melhor. Tá bom? Não esqueça de compartilhar. Eu estou compartilhando esse vídeo no YouTube. Tem 8 inscritos lá, então. Então eu peço que vocês se inscrevam e compartilhem para que mais pessoas possam ter esse acompanhamento, tá? Porque eu sei que é difícil a gente ler a Bíblia e entender, porque eu demorei muito. Eu sempre li, desde criança, porque meu pai tinha o hábito de ler, né?
Mas eu lia por ler, lia como um livro qualquer, não entendia. E hoje eu reconheço ele como verdadeiramente a palavra de Deus. Porque às vezes a gente está precisando de um conselho, de alguma coisa, e vem e abre a palavra, não abre o livro, abre a palavra de Deus, ora antes e pede entendimento. E normalmente a gente vem, salta aos olhos da gente aquilo que a gente está precisando ouvir naquele determinado momento. Então, esses textos antigos, como aqui fala da plantação, a gente transcreve para os dias de hoje, né? De acordo com aquilo que tu está fazendo. Então, para não ficar muito longo, um até breve, até amanhã, mais certamente, né? Beijo para todos no coração.